Seja muito bem-vindo ao EvoluCast, o podcast que te fará evoluir. Sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast que te fará evoluir. Hoje estou aqui com o Marcos e com o André. Vou pedir para eles se apresentarem. Fala um pouquinho de vocês. Quem fala primeiro? Pode ser... Então vai, vou escolher o Marcos. Fala um pouquinho de você, Marcos. Ixi, começou logo pelo pior. Que isso, Fala, cara. galera. De boa? Bem, eu sou o Marcos e é um prazer estar nesse podcast, fazer parte desse podcast, né? E vamos aí nessa, mano. Tem um pouco tempo de convertido, mas no que eu puder agregar nesse podcast, vou estar aí. É isso aí. E você, André? Se apresenta um pouco aí. Quem é você? Eu sou o André, boa noite, galera. Desejo uma ótima semana. E eu também, né, quero evoluir junto com vocês. E vamos aprendendo aí, né? Como diz o Salmo, né? Meditamos em teu tempo, ó Senhor, meditamos teu amor. Então, vamos meditar aí no amor do Senhor. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. E entrando um pouquinho nisso também, na parte da apresentação, eu queria saber do testemunho de vocês. Como foi a vida de vocês até vocês chegarem à fé cristã? Eu, no caso, não apresentei eles ainda dessa forma, mas eles são meus irmãos na fé. E eu conheço eles através da igreja, conheci eles através de Cristo. O André, na verdade, eu conheço pessoalmente, converso um pouco. O Marcos eu ainda não conheci pessoalmente, mas já fiz uma pré-amizade com ele pelo WhatsApp e por conversa. E eu queria saber como foi a vida de vocês até chegarem à fé. Então vamos começar pela mesma ordem. Marcos, como foi a sua vida até encontrar Jesus, até ser convertido pelo Evangelho? E como foi aí? Pode falar. Beleza, então, foi bem engraçado, porque antes de tudo, eu era ateu, né? Eu era aquele ateuzinho de internet. Então, tipo, é algo bem engraçado de se falar, porque, mano, hoje em dia ver o que acontece é surreal. Aí, há uns 4 anos eu conheci o André, né? Aí eu acabei me interessando, ou seja, ele fez mais parte da minha conversão do que eu mesmo, por incrível que pareça. Ô, louco. Aí eu me converti, comecei a estudar um pouco mais a Bíblia, né? Fazer leitura teológica e tudo mais, e acabei pegando isso. Mas conversão de começar a falar, mano, quero viver para Cristo, foi ano passado. Em abril teve um ocorrido de, sei lá, quase morrer, aí acabei falando que não queria isso pra mim e decidi viver pra Cristo, né? Então, aí eu acabei me convertendo ali naquele momento. Uhum. E como... Não é nada de muito mistério, não. Mas você viu que houve uma mudança assim radical na sua vida? Como que era o seu cotidiano, assim, coisas que você vê visivelmente assim, Mano, que meu mudaram cotidiano radicalmente? na época da minha conversão, meu cotidiano tava horroroso, né? Uhum. Horroroso. Eu saía à noite, voltava só de madrugada, coisas desses níveis. Nossa. Ah, eu esqueci de falar, só tenho 20 anos, né? Uhum. Então, tipo, mano, nem... Eu também, engraçado, achei que você era mais velho. Não, eu sou bem novo. Então acaba que... Tem mó cara de tiozão, né? É porque pelas fotos que eu vi ele é fortão, então é por isso. Perdão. Mas, voltando, eu tava realmente numa vida desastrosa e parei pra pensar, mano, tipo, mano, não valia de nada, tá ligado? Então, pra que eu continuar fazendo aquilo que eu tava fazendo? O André veio e me deu conselhos, foi muito importante os conselhos dele. Isso é Me interessante. corrigiu, tive amigos pra poder me corrigir na fé. E decidi viver, mano. E depois disso eu comecei a me importar mais com os erros teológicos e tudo mais. Envolvendo até mesmo questão de igreja. E aí, toma aí
nessa estrada da fé aí. E Amém. Amém. E você, faz tempo que você conhece o André? Como que você criou essa amizade com o André? Já que você Cara, disse que ele foi muito influente na sua conversão. o André era excluidão. O André era excluidão da igreja, né? Uhum. Ninguém chegava muito perto do André porque Tem o André era detalhe. muito massa. Eu era amigo dele. Então, Eu só não ia muito na tenda. É, aí acabei, como é que fala? Pegando amizade com ele, gostei da amizade dele, decidi continuar essa amizade, aí eu acabei ajudando ele involuntariamente na conversão dele, porque mesmo não tendo a fé que eu tenho hoje, eu acabei aconselhando ele a ler mais a Bíblia, estudar mais, tá ligado? E aí você conheceu esse monstrinho que hoje é o André, né? Foi basicamente isso, a gente se conheceu na igreja mesmo. Ah, sim. E você, André? Como que... É engraçado que o André, tipo assim... Eu entrei... na verdade, eu sempre fui da mesma igreja. E eu também conheci o André por lá. Porém, o André foi engraçado que eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto ele em nenhum lugar, assim. E aí eu conheci ele pela igreja. Eu lembro que a gente se batizou junto. A gente ainda não era muito próximo, mas eu lembro que a gente, desde aquele dia, sim. a gente já tinha uma pré-relação de amizade, assim. Tipo, a gente parecia já que era amiga há muito tempo ali. E aí, eu lembro de uma vez, por exemplo, que o André veio até aqui, Também. aqui no Capelinha, que é onde eu moro, e ele veio de bike, e ele veio num culto aqui, que na verdade eu não lembro se eu chamei ele ou ele se voluntariou pra vir. E a gente veio, conversou, ele veio por causa de mim, assim, entre aspas, né? Claro, veio por causa do culto, mas... e depois foi pra casa de bike, assim, eu falei, caramba, cara, esse cara é apaixonado mesmo por Cristo e é um amigo mesmo. E engraçado que, tipo assim, aí eu fiquei um tempo sem ver muito, assim, o André. Eu voltei mais a falar com ele ano passado. E aí a gente tá aí nessa caminhada. E é uma curiosidade minha de coração, nem só pro podcast, mas também eu deixei talvez de perguntar pra ele no dia a dia, como que foi o André antes até chegar a Cristo? Como que foi a vida do André até chegar a Cristo? Com que idade e como foi? Então, mano, é bem complicado mesmo. Vamos lá na conversão, testemunho. Eu era dependente químico, né? Eu usava muita droga e, tipo, de um jeito bem popular de se falar, eu era um cara... Uhum. É bem pesado de falar isso, né? Mas realmente se aplicava muito a mim. Sim. Eu tava no trampo hoje, eu tava lembrando, aí eu tava no trampo, tá ligado? Uhum. E aí eu me lembrei de uma noite, assim, tava eu e mais um cara e tipo, nós tava muito zoado de cocaína, né? Uhum. Nessa ideia que nós tava nessa brisa, nós tava procurando entre os maços de cigarro algum saquinho de bosta pra ver se sobrava. Então, tipo assim, era realmente uma situação bem triste onde eu tava, tá ligado? Uhum. É bem ruim lembrar isso. Poxa. Em 2018, eu acredito que é aí onde iniciou a conversão, né? Em 2018, teve uma noite que eu fiquei muito bruxo. Eu já até fosse bruxo, ó. Fiquei muito... muito louco, muito... enfim, eu usei bastante droga, né? Aí nessa que eu fiquei a noite inteira fora de casa. Aí chegou amanhã, amanheceu e tal, e eu não quis ir pra casa. Eu já cheguei até a apontar, mano. Eu gosto de falar isso porque realmente acho que se enquadra bem ao ponto. Sim, bem muito. Nossa, tô quase chorando aqui, cara. Eu tava na frente. E, tipo, eu tava indeciso. Eu ia pra casa e ficava na abstinência de gerar um pó, ou ia pra loja e trabalhava lá pra poder sustentar a abstinência do pó. Uhum. Pra cessar com essa vontade, né? E de repente, mano, do nada, tá ligado? Do nada, apareceu uma mulher, mano. E ela falou assim, moço,
moço. Aí eu olhei assim pra ela e agora tenta imaginar, mano. Um cara baixinho, com o olho esbugalhado, tá ligado? Fedendo, com a roupa toda suja. Mano, uma situação mesmo, mano. Independente de mim mesmo. E tipo, chegou essa mulher e falou assim, moço, eu olhei pra ela e falei, o quê? E ela falou assim, Jesus te ama. Tá ligado? Ela, de repente, tipo assim, ela foi no caminho dela, né, mano? Nunca mais essa mulher. Caramba. E foi aí onde começou eu comecei a aceitar Jesus, pra igreja, né? Entendi o Senhor, né? É da hora a parte do Marcos, que tipo assim, ele é cheio de informação. E eu gostava de ouvir ele. Ele falava, tá ligado? Ninguém falava dentro da igreja. E é verdade, mano. Eu fui realmente na igreja, tá ligado? E ele tava lá. E tipo, poxa, tá ligado, mano? Aconteceu, mano. Tipo, sem querer, querendo, ele me edificava na fé, mano. Nessa que ele acabava me edificando na fé, eu acabei me interessando mais nessa. Tô aqui hoje, né, mano? Estador de Genebra, né? Mas é isso aí, mano. Eu acredito mais ou menos assim, a minha conversão. Eu não sei falar muito bem. Não, cara, foi perfeito, cara. Achei que era o Guina falando. Tô zoando. Você já ouviu falar do Guina? Caraca, tô brincando, André. Mas você já ouviu falar nele? Não. Tá, com certeza. Tô brincando. Mas é interessante porque assim, a gente para pra pensar. Talvez você que tá ouvindo, talvez você não seja um cristão ainda, você talvez esteja. Mas creio que você já tenha ouvido algo do tipo. A gente vê às vezes os testemunhos das pessoas na internet, em algum lugar, que é muito comum. E eu acho bom, na verdade, tem muita gente que acha meio ruim, eu acho na verdade um tanto bom, que nós fomos chamados para ser testemunhas, né? E porém, às vezes a gente pensa assim, naquele nicho de testemunhos muito sensacionalistas, né? Tipo por exemplo, esse próprio que eu citei, o Guina, né? Que fala sobre tiro, eu era isso, era aquilo. E aí a gente acaba indo para outro extremo, porque nós que estamos na fé, às vezes a gente tem a tendência de, quando a pessoa vem com um testemunho muito assim, sensacionalista, a gente pensa, talvez esteja exagerando, algo do tipo. Porém, só quem passou por isso sabe o que é passar. E eu ouvindo assim o André falar, é algo que, sem dúvidas, eu sei que é total de coração. E eu não consigo imaginar, eu não consigo nem imaginar como que era a vida dele em si. E isso é muito interessante, porque realmente é algo que a gente vê. Tem uma frase, cara, que eu ouvi uma vez, acho que eu não vou lembrar. Quem é muito perdoado, muito amado, tá ligado? Isso, é isso mesmo, isso mesmo. É que eu tava... Quem muito ama é muito perdoado. Quem muito é perdoado, muito... É verdade, cara. Nossa, que eu... É verdade. Tá ligado? E tipo assim, mano. Mano, tá vendo? Essa parte em que eu acredito muito na graça irresistível. Porque, mano, quando você olha pro seu estado, quando eu olho ali pro meu estado, eu olho totalmente ali, mano. Aquele cara, aquele moleque ali, mano, tá ligado? Acabado, mano. Um homem, mãos curadas, olhar tranquilo e falar assim, ei, eu te amo. Mano, não tem como resistir, velho. Não tem como resistir. É óbvio que eu vou aceitar a oferta dele. A oferta dele é essa, mano, a vida eterna, a remissão perdão dos pecados. Então, mano, eu acabo acreditando, mano, muito nisso. Que não teria como eu resistir a esse favor de merecer. Tá ligado? Se tivesse como, eu discordaria. Entendi. Não, e é verdade, assim. Claro, a entrevista é com vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim também.
Quando eu... É, Quando... eu já tava me perguntando já. Hã? Eu já tava me perguntando já. Ah, sim. Então, quando eu cheguei à fé, eu conheci a Cristo. Aliás, vou falar o cristianismo popular. Eu nasci em berço cristão, entre aspas, né? Assim, desde muito jovem eu fui apresentado à fé. Assim, minha mãe se converteu, eu tinha acho que 5 anos. E no mesmo tempo meu irmão também. Só que em igrejas diferentes. E aí, como meu irmão eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, eu andava muito com meu irmão mais velho, ele é bastante tempo de diferença de mim, acho que são 8 anos, então eu costumava muito ficar andando com ele para os lugares que ele ia. E uma vez ele saiu de casa e não falou para onde ia, e eu corri atrás dele. Aí eu cheguei lá, era uma célula, e aí pra mim foi muito estranho aquilo. Aí eu já era um pouquinho mais grandinho, eu já tinha uns 8 anos mais ou menos, então eu lembro bem assim que aconteceu. E eu lembro que eu cheguei num lugar estranho, um monte de gente mais velha, assim, adulto, já uns caras de 40 anos, assim, e bolo, e falava algumas historinhas que eu achava legal e tal. E comecei a ir mais ele. Foi passando o tempo, ele se tornou um líder de célula na época, isso aí mais ou menos, acho que 2010, 2009, por aí. E aí, como era em casa, eu sempre participei. E aí, eu lembro que desde muito cedo eu sempre ouvia a palavra do Senhor. E meu irmão também, ele era muito convicto da fé dele, então ele também estudava bastante. Então ele sempre estava lendo, enfim. E eu aprendi muita coisa nisso, né? E eu lembro que desde muito novo eu aprendi histórias de Davi, Samuel, histórias do Antigo Testamento, do Novo também. Lembro que às vezes eu falava, assim, o pessoal se impressionava porque eu assistia só desenho bíblico e, enfim, minha infância toda foi isso. Porém, eu não era um convertido ainda. Eu ainda que tivesse algumas coisas que eu gostasse da fé, eu não era um convertido. Eu olhava pra frente, às vezes eu tinha medo do evangelho, assim, porque eu pensava, nossa, eu vou viver pra sempre assim, com essas regrinhas, porque eu não entendia, eu não compreendia ainda, eu era cego ainda. E o tempo foi passando, e aí teve uma época que meu irmão acabou deixando de fazer célula aqui em casa. E aí, na minha cabeça, eu já só tava indo na célula nessa época, eu já não frequentava mais os cultos. Eu pensei assim, me livrei. E o que aconteceu que isso aí foi mais ou menos ali pra 2015, um pouquinho, no finalzinho de 2014, mais ou Ele foi menos. parar na barriga da balinha. É, bem isso. E aí eu peguei e falei, nossa, agora eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu lembro que eu ia pra escola, eu me tornei outra pessoa. Aí eu lembro que a primeira coisa, pode parecer meio bobo assim, mas pra mim é muito grande porque aqui em casa a gente não tá acostumado, por exemplo, a falar palavrão. E eu lembro que na escola eu comecei a falar, eu lembro que eu comecei a ouvir funk, eu lembro que comecei a mudar meu estilo de vestir, que eu era mais assim, não ligava muito, depois eu comecei a falar, nossa, tenho que surpreender as pessoas, tal, tenho que me vestir igual elas. Enfim, minha vida mudou completamente e assim, mudou um tanto radical. Eu não cheguei a usar drogas, mas assim, eu lembro que eu comecei a beber muito. Teve uma vez que eu fui em coma dentro da escola. Eu lembro que eu saía muito também, assim como o Marcos falou, saía muito, tinha muitos colegas. Eu saía para muitos lugares diferentes, assim, para baile, esse tipo de coisa e enfim, e vivi assim nessa correria aí alguns poucos anos da minha vida, uns 3 4 anos. Só que aí, o André talvez já conheça essa história, já contei milhares de vezes. E chegou 2018, e também assim como o André, eu lembro que era o mês de fevereiro. E aí eu tava no segundo ano da escola. Eu lembro que quando eu terminei o primeiro, eu falei assim, nossa, ano que vem eu vou fazer de tudo. Esse ano foi o primeiro ano que eu chego aqui na escola, tava conhecendo o pessoal, agora ano que vem eu vou fazer de tudo, vou usar droga, vou me enturmar com os meninos aí. Enfim, chegou 2018. Aí eu lembro que nos primeiros dias de aula, assim, era mais ou menos fevereiro ali, quase chegando em março. Eu tava na escola e um professor acabou. Ele era eventual, nem era professor ali da escola mesmo, esqueci a palavra. Mas ele era eventual tal, eu tava só cobrindo aula e ele pegou e falou assim. Ele escreveu sobre antes de Cristo, né? Ou depois de Cristo, não lembro. Aí ele falou:
isso aqui significa antes de Cristo. Aí alguém perguntou, mas por que, professor? Ele falou, porque há 2000 anos atrás nasceu um homem chamado Jesus Cristo. E após o nascimento dele, e ele falou pouca coisa, assim, ele falou tipo isso que eu tô falando só. E após o nascimento dele, isso foi transformado na história, porque foi tão grande o que ele fez que a data do nosso calendário mudou para antes e depois de Cristo. E aí, tipo, na minha cabeça, deu um estalo assim, ó, puf, e um estalo tão grande que eu saí de fora de si, sabe? Foi algo que... mas não foi algo bom de início. Foi um medo tremendo, sabe? Aquele temor, assim, um medo fora do comum, que você simplesmente sai de si, sai da sua própria vida. Parece que nada faz sentido, mas na minha cabeça só vem assim, Jesus Jesus existe e eu não tô vivendo como ele quer, então eu vou ser condenado. Um medo muito grande, porque eu já tinha uma base assim e eu lembrava. Aí eu lembro que na minha cabeça começou a vir tudo que eu aprendi na infância. Tudo. E aí eu lembro que eu na hora procurei uma igreja e aí eu conheci o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que me mostra que esse Cristo que eu acreditava não estava apenas para me botar regras e me botar um medo como eu via na infância, mas que eu sou tão pecador, mais do que eu imaginava na época e hoje também, que ele se entregou na cruz por mim, que ele levou os meus pecados e que ele me faz suportar esse fardo, não é eu mesmo com a minha própria moralidade. E isso foi libertador, assim, e eu lembro que isso transformou minha vida. Mas enfim, falei demais, vocês são os convidados. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. Como é que vocês se apaixonaram, como vocês se interessaram no estudo bíblico? Porque assim, claro, creio que hoje está muito mais fácil e viável a nós, falo por mim também, por conta da internet, por conta de alguns pregadores que a gente conhece, por conta de N fatores e pelos livros também, claro. E tá até mais acessível hoje, a gente pode comprar um livro pela internet ou ler pela internet, um e-book. Porém, ainda assim, como foi que vocês se interessaram pelo estudo e como vocês começaram a estudar em si? Pode começar, Marcos. Marcos começa. Pilantras, hereges. É o herege daí. Então, é mais porque eu sempre fui um cara que gostava muito de perguntar. Sempre gostei muito de perguntar. Sim. De questionar tudo. Sempre questionei. Até cheguei a ser muito chato em relação a isso. Sim. Por sempre perguntar o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que dessa maneira? Foi até uma das universidades que me fizeram questionar a existência de um Deus quando eu era adolescente. Sim. Do porquê viemos ao mundo, qual a razão da nossa existência. Essa questão de niilismo, tá ligado? De, não sei o sentido da vida, então não vale a pena viver. E acho que foi isso que me entregou mais. E a questão de sempre do contra. Porque eu via muita igreja fazendo algo que quando eu ia ler, não entrava em concordância a ação da igreja com o que estava escrito. Então, eu nunca gostei de fazer parte de um efeito manada, de ser aquela parte onde um fala e todo mundo vai indo como se fosse gado. Sim, sim. Uma noção de estar preso numa gaiola. De só limitada a esse conhecimento. Você não pode saber mais que isso. Eu acho que isso foi me fez conhecer mais do Evangelho. Sim. De querer conhecer mais esse Cristo que é mostrado na Bíblia, mas não é mostrado no púlpito, tá ligado? Então, é algo que eu gosto muito, essa maneira. Por isso eu me apeguei bastante à história bíblica, não só a figura divina de Cristo, mas o Cristo homem, tá ligado? Sim. O Cristo que veio à Terra, que se fez carne, tá ligado? Sim. Deus que se fez carne. Sim. E acho que esse é um fator, tipo assim, chave, assim, que fez me pensar lá dentro de mim e falar, mano, ser cristão vale a pena. É essa questão de, mano, você conhecer. Porque na Bíblia você tem as respostas que você procura. É só uma questão de estudar. E eu sempre gostei de estudar, então isso foi apaixonante pra mim. Show, cara.
E engraçado assim, a minha vida também foi bem assim também, um pouco como você falou. Mas depois eu falo, deixa o André falar primeiro, é melhor. E aí, André, como você se interessou pelos estudos? Tem uma passagem famosa. Pera aí, rapaziada, minha vez eu gosto de falar. Mano, tem uma passagem famosa, eu tô procurando aqui, mas eu não tô achando. Que diz assim, e haverá o tempo, em que não haverá fome, e que haverá fome e sede, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome do conhecimento da palavra do Senhor. Uhum. Tá ligado? Uhum. E foi aí, tipo, mano, começou tudo. Caraca, eu preciso sentir essa fome. Tipo, de várias promessas, bem, como falar. Ali na Bíblia, aqui na Bíblia tem várias promessas, né? Aí, tipo, as pessoas se apropriam de muitas promessas, né? Foi promessas, assim, que apontam para algo materialista. Mas quando eu vi essa promessa, ele que diz assim, você vai ter fome e sede da palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor, mano, parece que foi aí que deu pra valer mesmo, mano. Uhum. Tipo, aí que eu preciso entender mais, igual o Marcos falou, isso aqui, né, do jeito que a gente fala também, né, não esse Jesus do povão, mas esse Jesus bíblico, esse Jesus que viveu e morreu conforme as escrituras, tá ligado? Uhum. Conforme diz 1 Coríntios 15. Então, tipo, foi aí que, cara, começou a arder e agora tem aqui, ó. Tem a Bíblia, tem concordância temática, aí eu acabo entrando nessa viagem, né? Uhum. Não, show, cara. E comigo, agora deixa eu voltar um pouco lá de mim, tá? Eu não sou tão interessante assim como vocês, mas vou te falar um pouco. Eu comecei a estudar, cara, na verdade eu não lembro. Eu lembro assim que a primeira vez que eu me interessei a ler a Bíblia de fato foi assim que eu me converti. Eu lembro que veio uma paixão tão grande no meu coração que eu peguei assim o Novo Testamento. Eu lembro que comecei por Mateus e fui indo assim até Apocalipse e li. Só que depois de um tempo eu não me interessei mais. Assim, não que eu não me interessei mais, mas eu não busquei o estudo correto, assim, vamos dizer. Eu lia em casa sozinho no meu devocional, só que, tipo, algumas coisas eu não entendia e passava pra frente. E aí eu lembro de uma época e demorou um pouco, mais ou menos um ano, depois mais até. Eu lembro que eu conheci um programa chamado Evidências, não sei se vocês conhecem, do Rodrigo Silva. Ele é adventista, né? Eu tenho algumas discordâncias teológicas, discordância com algumas coisas com o Rodrigo, mas tenho essa gratidão muito grande no coração de ter visto ele no programa, porque eu lembro que ele falava algumas coisas que me interessavam muito. Assim como o Marcos falou, eu também sempre fui um cara muito de questionar e muito assim de querer entender das coisas. Eu lembro que antes da fé, é algo que até hoje eu paro e penso assim, eu questionava muito também a Deus, e eu lembro que eu já debati com uma menina que era cristã na época na escola, e por conta de ela ser cristã e eu falar que não fazia sentido, enfim. Claro que hoje eu refutaria, eu mesmo faço, mas enfim. E eu também, eu era aquele cara que era cético e questionava tudo, não queria também saber de nada. Porém, eu sempre fui um cara que gostei muito de história, muito mesmo. Eu sempre gostei muito de história, em todos os aspectos. Hoje, eu também busco da área cristã, só que também eu sempre gostei de história no contexto geral, sobretudo. E aí eu lembro que quando eu vi o Rodrigo falando, ele falou de uma forma tão explicada assim algumas coisas. Eu não lembro os vídeos específicos em si que eu vi a primeira vez, mas eram sobre tipo arqueologia bíblica da época de Jesus, como que era as pessoas na época, como as coisas eram feitas na época, enfim, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, que legal, velho, eu vou começar a acompanhar esse cara. E aí eu lembro que eu fui lá, vi vários vídeos dele, vários, tinha vários no meu celular, assim, tipo, sei lá, coisa de uns 40 vídeos, assim, que ele tinha muito programa já na época, e ficava ouvindo todos os dias. Todos os dias eu ia lá, via alguma coisa, e
Tinha uns que eram meus favoritos, assim, por exemplo, teve um que ele falou sobre Salmos, que eu achei muito interessante. Ele fala sobre o pastor, como o pastor era visto na época, do Salmo 23, enfim. E aí, só que era algo que era curioso, assim, tipo, era algo que é legal de se estudar, que realmente muitas coisas abrem nossos olhos pra gente ler a Bíblia, e a gente vê o contexto, só que ainda assim, né, não nos preenche por completo, né? A gente precisa também, vamos falar na área da teologia, não apenas a teologia da área histórica, mas também a gente precisa do evangelho da forma prática ali, que não era algo que eu estava tão habituado. E aí eu comecei a ver outros canais, outras coisas. E foi onde eu conheci, na verdade, vários. O primeiro, acho que assim, dos mais que eu mais acompanho, talvez seja o Iago Martins. Creio que vocês. Creio não, tenho certeza que vocês dois conhecem. E creio que talvez até quem tá nos ouvindo aí conhece, que ele já foi no Flow. Até o Rodrigo Silva também, creio que vocês conhecem. Quem tá ouvindo aí. E aí eu comecei a ver, só que eu lembro que tinha muita discordância dele, algumas coisas assim, por conta daquilo que eu estava acostumado. E aí eu comecei a procurar mais coisa dele, fui procurando a fundo e foi vendo mais coisas. Conheci depois o Bibotalk, que aí eu me apaixonei assim pelo Rodrigo Bibo, tanto que uma coisa interessante aqui pra falar que eu me inspirei muito no podcast por conta do Rodrigo. Porque eu acho muito legal o estilo do podcast dele e eu escuto, cara, todos os dias. Todos os dias eu escuto, 1, 2, 3 e assim vai indo. Logo depois aí eu já me solidifiquei mais, aí comecei a estudar mais por mim mesmo. Alguns livros, comecei a criar amizades que eu possa conversar sobre isso, que é vocês no caso, o André, às vezes eu tiro uma conversa ali. E é isso aí. O Cauã, você tá conseguindo me ouvir, Cauã? Eu acho que eu tô. Beleza, então eu vou te apresentar aqui, pessoal. Pessoal, o Cauã chegou um pouquinho depois na ligação. Ele também é um irmão nosso na fé. E eu vou pedir pro Cauã se apresentar aí pra vocês, beleza? Cauã, conta um pouquinho aí. Quem é o Cauã? Se apresenta aí pro pessoal do EvoluCast. Bom, boa noite. Desde já eu já peço desculpa porque pode ser que minha internet caia. Não, Eu tô imagina. dirigindo. Imagina. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tamo, tá ótimo aqui. Então, quem é o Calvin? Ah, cara, difícil falar detalhadamente, né? Porque eu tenho que prestar atenção aqui que eu tô dirigindo, o cara tá querendo me falar aqui. Mas então, o Calvin nada mais, nada menos do que alguém agraciado que foi encontrado por Jesus há muito tempo. Uhum. É um tanto quanto engraçado falar que eu fui encontrado por Jesus, porque Tamo te ouvindo. Alô? Tamo te ouvindo. porque toda vez que eu tento olhar para trás e achar um momento em que eu fui encontrado por ele, todo momento eu acho ele lá. Sim. Sabe? Eu não lembro de um momento específico, exato, que fala assim, cara, aqui ele me encontrou. Uhum. É como se eu já tivesse realmente ali, tipo, me encontrado de fato, né? Uhum. Desde. É óbvio que tem diversas outras coisas. Uhum. E tá caindo um pouco, né? Mas beleza. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. Agora, posso fazer uma pergunta pra você? Pode sim. Beleza, vamos lá. Qual é a diferença, assim, pra gente, pra mim, pra quem tá ouvindo, compreender um pouco mais sobre o cristianismo histórico e o cristianismo contemporâneo? Tem diferença ou não? Quem começa? Escolhe. Eu escolho? Escolhe. Vai aqui, ó.
O Marcos, escolheu o Marcos. Beleza. Então vai lá, Marcos. Mano, eu esqueci a pergunta. Fugindo aí, ó. Tá fazendo... Eu tava lendo aqui Salmos, mano, aí eu acabei viajando. Mas beleza. Fala aí de novo a pergunta, André. Você consegue falar um pouco sobre o cristianismo histórico e o cristianismo contemporâneo ou moderno e consegue responder se existe diferença entre os dois ou são mesmo ou ainda são mesmo? Então, mano, o cristianismo, né, vamos voltar lá 2000 anos atrás, beleza, vamos especificamente voltar na cota lá de Paulo, né, quando Paulo começa a fundar as igrejas, né, a ajudar a fundação das igrejas, mais corretamente, né. Mano, ali de princípio nós já anotamos 2 pontos muito importantes na história, que sempre vai haver membros da igreja que se opõem ao pensamento cristão, cristocêntrico, né, mais especificamente, colocar certo, né. E 2, o governo sempre esteve envolvido. São 2 coisas que até hoje acontecem. O governo está envolvido com a igreja e membros da igreja, o corpo da igreja não está em harmonia, né. Uhum. Lá desde... É uma pira que, tipo assim, não entra na minha cabeça, que, mano, mesmo na época de Paulo, um apóstolo, houveram gente que ia contra a doutrina que ele ensinava. Por exemplo, foi lá que surgiu a doutrina de, né, o gnosticismo, né? Gnosticismo, sim. Eu ia falar o gnosticismo. Aquela parada de acreditar... Também tem outras filosofias, tem outras filosofias, né? Filosofia prática, Pitágoras. Então, tipo assim, existiram diversos filósofos também contemporâneos de Paulo, né? Então, já era bem difícil de você combater o mundo naquela época com grandes filósofos, grandes mentes, né, mundanas. Mas o problema que Paulo via, o maior problema que Paulo via não era com o mundo, mas era com a própria igreja, que era ajustar a igreja para poder seguir um caminho só. Porque ali, quando surgiu o gnosticismo, acho que foi uma parada que, tipo assim, que você vê Paulo batendo muito nessa tecla de nós não precisamos de um intermediador para chegar a Cristo, tá entendendo? A gente não precisa de um anjo para intermediar, nós não precisamos de um pastor. Sim. Porque já tem alguém que faz essa função, que é o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo já faz essa função de intermediar, de ser o ser que fala o que a gente está sentindo. João também fazia bastante isso, né? Nas suas cartas, né, João? Sim. No auge, então, não precisamos de um papa, né? Exatamente. Nós não precisamos de um papa. É justamente isso. São coisas que você nota que há uma bastante similaridade na história da igreja, que sempre vão acontecer, basicamente sempre os mesmos erros. Não existe fatos de forma novos. Diferente. É sempre o mesmo erro de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Sim. Eu acho que o ápice da igreja moderna foi justamente nas cruzadas, né? Em 1475, se eu não me engano, por volta disso, que acabou das cruzadas. Uhum. Então, tipo assim, ali eu acho que foi o auge, que é onde muitas das pessoas que estavam indo não tinham fé, mas como tinham assinado um testificado de fé, que seguia o que o Papa mandava, acabaram indo e perdendo suas vidas por nada, e por ninguém, por um falso Deus, por um Papa, não por um Cristo. Eles não morreram por um mártir, né? Eles não foram martirizados, mas simplesmente porque eles não tinham outra opção, que até crianças forte. Então, tipo, é algo que é muito comum na igreja. Eu gosto de falar bastante com o André acerca do Agostinho de Hipona, né? Sim. Foi o cara que basicamente trouxe essa visão reformada, essa doutrina paulina, né, lá do primórdio, né? E ajustou ela pro tempo moderno, de uma maneira que isso que ele basicamente é um dos pais da igreja e ele é de 300, Sim. ele? Eu não lembro que época que ele viveu, né? Ele é 1300. Ele é 1300. Uhum. 1300. Ele veio bem antes. É. E um cara que surgiu um pouco tempo depois foi Pelágio. Sim. E Pelágio foi basicamente o pai da heresia moderna. Sim. Uhum. É o cara
cara que basicamente fundou esse arminianismo coaching, tá ligado? Que o homem é o vice-pedro, Deus. Só contextualizando. Mas é praticamente o fundador da igreja, né? Então, é praticamente isso. Não foi ele que começou a reforma, mas a reforma já vinha antes até mesmo dele, né? Mas Agostinho de Hipona, ele era filósofo. Antes de ser convertido, ele era filósofo. Sim. Então, ou seja, mano, o cara já tinha conhecimento, muito conhecimento sobre o mundo, sobre como o mundo funcionava. Só que ele abandonou tudo isso quando ele conheceu a Bíblia. Eu não lembro agora o texto que ele leu, mas se não me engano foi Filipenses. Foi uma carta aos Filipenses que ele leu e a verdade se esclareceu para ele. Sim. Foi ali naquele momento que ele se converteu. Só te cortando um pouquinho, eu lembrei aqui da conversão de Agostinho. Ele tava com seus amigos numa praça, parece. E aí ele ouviu uma voz dizendo: pega e leia, pega e leia. E ele não tinha um costume, aliás, ele tinha um costume por ser um filósofo, e às vezes ele pegava a Bíblia, né, pra ler, e aí eu também não lembro, pelo que eu me lembro, eu não lembro se era em Filipenses, talvez seja em Romanos, mas não tenho certeza, posso estar confundindo com Lutero, mas era algo que falava um pouco sobre a imoralidade, o texto que ele leu, e aí quando ele leu, ele viu que aquilo rasgou o coração dele, né, por ele ser um homem até então imoral, e aí ele ficou meio assustado assim, e ele ouviu a voz, parece que era um menino brincando ali na praça, ouvindo pega e leia, e enfim, pode continuar, desculpa ter cortado aí. Não, imagina, ajudou bastante até. Deixa eu só falar uma partinha que você falou que rasgou o coração, né, acho que é aí que ele se inspirou para falar aquilo, né, feriste-me com tua palavra, né? Sim. Eu me curei, algo assim do tipo. Sim, porque confrontou ele ali, né? Da igreja primordial, né? A primeira igreja, a igreja primitiva, para a igreja moderna de hoje, essa dicotomia, né? De dois lados, de dois opostos, que sempre, por incrível que pareça, por mais que o lado errado sempre é refutado, ele permanece, tá ligado? E uma frase bastante comum que eu falo é: uma mentira não deixa de ser uma mentira porque todo mundo acredita nela. Sim. E é verdade essa frase, porque, mano, por mais que você veja todo mundo na igreja acreditando em uma mentira, aquela mentira nunca se torna verdade. Porque a verdade está sempre ali do lado, tá ligado? Tá sempre ali do lado. Quando você abrir a verdade será revelada a você. Então, mano, é um bagulho simples, só que por preguiça, às vezes até por falta de vontade ou falta de fé, mais especificamente, né? Falta de fé, incredulidade da pessoa, ela não quer abrir a Bíblia, ela prefere que os outros leem. E é isso que desde a igreja primitiva, Paulo combateu. Vai questionar as igrejas, né? Que desde a igreja primitiva, você e Deus. É você e Deus, cara. Você não precisa de um intercessor por você pra falar pra Deus o que você sente. Você não precisa de imagens, você não precisa de ídolos, de anjos para falar. E eu acho que no mais é isso. A igreja primitiva e a igreja moderna são essas duas similaridades. Em suma, não. As mesmas heresias, os mesmos pensadores refutando as mesmas heresias, tá ligado? Então, agora é a sua vez. Refuta aí. Não, cara, que isso. O cara falou certinho aí, velho. Eu que tenho que aprender com ele tem que me refutar. Eu acho que assim, a diferença, acho que, eu não lembro bem a pergunta, mas é a diferença do cristianismo popular, no caso do que é falado aí, e o bíblico, né? O histórico, no caso do próprio Jesus, né? Enfim. Se for essa pergunta, então eu respondi errado, porque eu respondi a similaridade das coisas, tá ligado? Então eu vou. 10 minutos errado. A similaridade que eu vejo. É porque é da hora a parte da. Eu acho que a internet dele deve estar ruim. Então beleza. Então vamos lá. Bom. A diferença, eu acho que a maior diferença se torna a perseguição, né? Sim. Você, mano, falou pelagem. Diferença.
Eu acho que a maior diferença se torna justamente a perseguição. Porque naquela época, ou você seguia o Estado, ou Sim. você seguia a igreja, ou você era morto, tá ligado? Sim. Então, dependendo do lado que você for, você acabava morrendo de alguma maneira. Porque se você negasse sua fé, você será condenado ao inferno. Sim. Se você assumisse sua fé, você morreria. Então, tipo assim, Aham. você se tornava cristão realmente por amor a Cristo, ou você realmente revogava a sua fé, renunciava a ela por ódio. Sim. Por ódio e medo. Então, tipo assim, é algo que é completamente dissoante do tempo moderno. Sim. Paul Washer fala isso, porque, mano, há duas maneiras de haver uma conversão, um arrependimento genuíno, que é aquela coisa de ou acontece uma reforma novamente na América, ou começa uma grande perseguição, Uhum. que é a realidade. Quando você começa a ser perseguido, você vai realmente mostrar a sua verdadeira faceta ao mundo, né? Que é, você realmente é cristão, você realmente morreria por Cristo. Uhum. E é isso que você vê falta hoje em dia nas igrejas. Faltas de mártires vivos, né? Pessoas dispostas a morrer por Cristo, morrer por sua mensagem, morrer pelaquela mensagem que ele deixou lá na cruz, tá ligado? Aham. E E é interessante, mas algo que eu penso assim, talvez, não sei, não é discordância, eu também acredito como você, mas hoje, parando pra pensar, é mais difícil as pessoas viverem por Cristo do que morrerem por Cristo. Porque talvez seria mais fácil alguém colocar a arma na nossa cabeça e falar nega Cristo não, a gente fala não porque a gente sabe que vai ter algo lá em cima. É diferente da gente viver uma vida de fato que agrada a Cristo e ao Pai, né? Ou, no caso, eu não tô discordando de nada, tô refutando nada, assim, é só um ponto aqui que às vezes eu penso nisso. E assim, eu costumo pensar também bastante sobre isso, que toda a história do cristianismo, que nem você falou aí, eu vou falar um pouco sobre a perseguição também, que foi, tipo assim, coisas de indas e vindas, assim. Teve a época das perseguições mais cruéis, assim, na própria época do apóstolo Paulo mesmo, dali do primeiro século. Já havia muitas perseguições dos cristãos. Roma era um principal combatente do Quando cristianismo. ela se tornou, né? Ela se tornou a capital, né? Isso é super interessante, porque... Roma era a cidade mundo, né? Falaram que era a cidade mundo. Sim, era a grande metrópole. Sim, era a grande metrópole da época. Tanto que, por exemplo, a cidade de Filipo, ela era como se fosse uma capital de Roma, assim, que ficava ali na Grécia. E, pelo que eu me lembro, posso estar errado, Marcos, qualquer coisa me corrija aí. E ele... Estou errado? Tá certo ou tá errado? Sim, cara. Assim Não como... faço ideia. assim como Cesareia de Filipe também. Sim, mas se eu não me... assim, Pode falar. Antigamente era muito comum metrópoles terem mais de uma capital, né? Sim. Justamente por estar sempre sendo invadida. Uhum. É verdade. E porque até uma coisa que é interessante na parte histórica, além da parte bíblica, que Roma tinha um modelo de domínio dos lugares um tanto diferente. Eles não impunham, assim como a Rússia, por exemplo, está fazendo agora com a Ucrânia, mas eles tentavam fazer, entre aspas, um acordo de paz com o lugar. Eles ali continuavam, por exemplo, Roma com Israel, eles tinham um tipo de domínio onde eles deixavam o povo de Israel ter seu próprio Deus, fazer seus cultos, fazer suas coisas, deixava ter até suas leis. Porém, Roma estava ali, tipo, fazia a sua parte ali e deixava ele ser, entre aspas, um governo independente. Porém, ainda assim... Uma união de Estado. Isso mesmo, exatamente. Nós vemos exemplo também da parte que Roma não se mistura com Israel, na parte do próprio Pôncio Pilatos, né? Que Sim. ele não julga Jesus Uhum. por causa de questões de palavras, né? Como fala na Bíblia, mas é mais por questões de doutrina. Uhum. Aí o Pilatos não julga Jesus por causa disso, né? Uhum. Roma não queria que tivesse interferência Uhum. em questões assim.
E isso é interessante. E assim, vou encurtar aqui que o nosso tempo tá passando. E eu vejo que, e logo depois, houve um tempo de, entre aspas, paz, mas a gente vê uma queda do cristianismo puro, e a gente vê uma cristandade popular que perdura até hoje, que foi quando cresceu os usos e costumes populares. Por exemplo, até hoje a gente vê termos e coisas da nossa vida que são, entre aspas, cristãos, só que não refletem Cristo de fato. Por exemplo, todo mundo sabe, fala de cruz hoje, remete a Cristo, todo mundo sabe que Cristo morreu na cruz, todo mundo sabe de diversas coisas, de várias frases, porém não conhece a esse Cristo, conhece ele pendurado no madeira numa imagem, porém não sabe nem o que significa isso. Hoje, se você perguntar nas ruas, você acredita em Cristo Jesus? Acredito. Por que ele morreu? Não sei. Então tem esse tipo de coisa. Ou a pessoa fala uma coisa assim que está fora daquilo que ele realmente veio de fato fazer, para que ele morreu e para que ele nasceu. E desde aquela época era assim. Não, porque assim, é uma das perguntas mais fáceis de tudo. Por que Cristo foi pendurado no madeiro? Por que Cristo foi crucificado? É uma pergunta muito fácil de se responder, só que não é apregoada hoje em dia. Cristo morreu na cruz, fez maldição no nosso lugar, né? Como Paulo falou, acho que né? Ele se fez maldição por nós, porque é feito. Maldito seja aquele, maldito seja todo aquele que foi pendurado no madeiro. Sim. Então, é uma pergunta muito fácil de se responder, mas é porque Romanos 5 explica um pouco disso, né? Que ele foi o segundo Adão, que por meio de Adão, de um só homem, entrou pecado no mundo. Enfim, e ele foi o perfeito homem, né? Número 15. Sim. Perguntas fáceis, tá vendo? Sim. Perguntas fáceis que tipo... E isso é interessante, porque em todos os lugares que a gente vai, tem aspectos cristãos, sei lá, frases, imagens, sei lá, até o nome de Cristo e de cristianismo, porém não há nada de fato cristão ali. É porque agora me fugiu alguns exemplos mais que sejam mais interessantes de falar. Talvez se o Marcos lembrar algum aí, possa falar. Tática de merchandising, né? É uma tática de você vender algo. Você vende algo porque esse Jesus que você está falando agora é o que a gente chama de o Jesus cultural, né? O Jesus do povão, o Jesus dos pop. Cristandade popular, né? O cara branco dos olhos verdes, de cabelos castanhos, sedosos. É essa imagem vendida pela mídia pop, né? A cultura pop vende esse Jesus, essa ideia de Jesus. Então, quando você vai falar de alguém para Jesus, e também vai muito do que as pessoas falam, né? Do que as pessoas falam sobre Jesus. Conheço muita gente que não vai para a igreja justamente porque apresentaram um Jesus errado. Sim. Um Jesus que é contra a Bíblia. No meu próprio trabalho lá, mano, é impressionante. Lá é um conglomerado de um monte de gente. Sim. De cada um. Tipo, tem muitos que eram de igrejas pentecostais, neopentecostais, que, tipo assim, foram à igreja para ouvir sobre Cristo, apresentaram um Cristo ditador, e a pessoa falou, não quero um ditador, não quero. Eu cheguei, falei do Cristo que eu conheço. Simplesmente um Cristo que eu conheço, sabe? Vem de João 3,16, tá ligado? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha de vida eterna. Ou seja, Cristo te ama, mano. Tá ligado? Acontece de amor primeiro. Sim. Então a pessoa fala, não, mas calma aí, que Cristo é esse que você tá me falando? Esse Cristo tá na Bíblia aí mesmo? Então, é bizarro você ver que a pessoa, tipo assim, acreditou numa falácia, numa heresia. Sim. Alguém, e por causa disso ela abandonou a fé dela. Ela se tornou uma apóstata por causa dos outros. É interessante que lá fora a gente vê um Cristo aos dois extremos, assim como você falou, um ditador, ou por outro lado um Cristo que parece, sei lá, o gênio do Aladim, ou que serve como amuleto ou algo do tipo. Isso. É o famoso deísta, né? Eu acredito em Deus porque Deus vai fazer minhas vontades. Exatamente. Mas antes de falar um barato que o Marcos tinha falado, eu vou as duas coisas, né? Quando ele disse mesmo,
Tá querendo dizer o quê? Que o grupo tá usando técnica? Como assim? Tá ligado? E a outra arte do Jesus Pop é bem legal essa, porque nós apresentam um Jesus, um Jesus ditador, tá ligado? Um cara que, tipo assim, mano, era tudo que os fariseus queriam, né, mano? O cara que ia contra tudo. Verdade. Jesus, de fato, ele não é isso. Você pode ver isso em cântico, né? Porque se apresenta primeiro, então se apresenta Jesus de duas formas. O Jesus pobre, pastor, trabalhador, homem comum. Sim. Uma pessoa comum, né? E também apresenta o Jesus rei, o Jesus Senhor. O leão e o cordeiro, né? O Jesus, de fato, o Jesus general, o Jesus ditador. Mas na primeira vinda, o que tem manifesto, de fato, é o primeiro, sabe? Que é o Jesus homem comum ali, um campeiro, um pastor, uma pessoa que arranca as roupas caras, tá ligado? Então, é esse o problema da sociedade. Que apresentou o Jesus da segunda vinda, e não o Jesus da primeira vinda. É verdade. Tem uma frase que eu acho interessante que fala assim: a gente deve ser um sinal da primeira vinda de Cristo, não ser um caçador de sinais da segunda vinda de Cristo. E isso é muito interessante, porque as pessoas falam assim: a pregação foi forte hoje, o que foi? Falou sobre a volta de Cristo. E assim, claro, a gente tem que falar sobre a volta, a Bíblia fala sobre como noivas devemos ansiar, a gente ansiar noivo, isso, né? Porém, ainda assim, querendo ou não, é mais falado, eu vejo na internet mesmo, ainda mais um sensacionalismo comum sobre a segunda vinda de Cristo do que a primeira, do que falar as coisas que Cristo fez. E, por exemplo, não sei vocês, mas às vezes a gente está acostumado, eu no caso, daquelas... A gente ouviu tanto evangelho que não é um evangelho, que é algo tão, sei lá, que promete tantas coisas, que algumas coisas ficam meio extremadas, né? Tipo assim, ou a gente ouve muito sobre a ira de Deus, como o André falou, assim, sobre, tipo, só falar sobre a segunda vinda, sobre julgar, enfim, sobre seu general. E a gente pende só para esse lado, do Deus ditador, e aí a gente se torna um fariseu porque a gente quer ser um pouco desse Deus que a gente cria na cabeça. E também tem outro extremo, que é aquele evangelho fácil que Cristo vai fazer de tudo. E às vezes, água com açúcar. Isso, como esse é mais falado, às vezes a gente pensa assim, então a gente cai pro outro extremo da ira, né? Só que é interessante que aí a gente se bate, por exemplo, com um texto que fala que Cristo tomem de mim o meu jugo, eu sou manso e humilde de coração, e a gente se depara com esse tipo de coisas, com os feitos de Cristo, as pessoas que Cristo se deparou pelo caminho dele, como ele tratou, e a gente vê que também não é por esse outro extremo, né? Porque 1 João fala, né, que Deus é amor, que nós devemos amar. Se nós não amamos nem o nosso próximo, como vamos amar a Deus? E a gente cai nesses textos também, né? 1 Coríntios 13 também fala bastante sobre isso. Enfim, a Bíblia está repleta sobre isso. Que eu tenho uns salmos até que eu acho interessante, 103, que fala que sua ira não dura para sempre. E isso é muito interessante, porque já outros salmos começam que Deus é bom e seu amor dura para sempre. Isso é muito interessante, porque Ele é o amor. Interessante essa questão de polarização, né? Eu comento muito isso com o André, que é essa coisa de você não poder polarizar. Sim. Você não ser extremo, por exemplo, aquela questão de calvinista e arminiano. Chato, velho. Não, você ser extremo. Quando você se torna extremo, você deixa de Cristo. Da doutrina. Sim. Porque se dependesse dos calvinistas da internet, cara, hoje... Dela, né? Mesmo que você cair em uma parte da tabela, você pode prender o calvinismo o arminianismo, depende muito mais de não se deixar levar por isso. Não fazer discurso de ódio, utilizar essa doutrina. Porque essa doutrina é feita para ajudar a santidade, a nossa santificação. Não o contrário, destruir ela. E outro fato importante é o evangelho água com açúcar, né? Que a gente vê bastante quase pelágio mesmo. É o coaching, que é esse evangelho da prosperidade.
você ouve que Deus é seu parceiro, que Deus Sim. só vai agir na sua vida se você permitir, que Deus só vai fazer algo, você acreditar nele, se você acreditar em você, que você pode fazer algo, Deus vai fazer, tá ligado? Então, tipo, Sim, muito por isso que abandonam a fé. é Porque verdade. foram apresentados um Deus chato, um Deus medíocre, um Deus ridículo, que é um Deus que depende da figura humana para agir. Uhum. Que não é esse o Deus que é apresentado no Deus soberano, esse Deus que age soberanamente até no pecado. Sim, Né? Porque ele te tira do inferno. Ou seja, o pecado não tem poder sobre ele. O sim. pecado não pode chegar e falar, mano, não, ele vai ficar comigo. Efésios Porque 2, Deus né? é soberano até do pecado. Isso é incrível, mas as pessoas não conhecem isso. As Sim. pessoas não sabem que elas são dignas do inferno. Só pra Sim. você ter ideia, você chega pra pessoa e fala, mano, você é um filho do diabo desde o seu nascimento. Sim. A pessoa vai falar, como assim? Você tá falando? Não, eu sou filho de Deus, nasci no berço da igreja. Só que esquece que você é fruto de um pecado. Ela esquece que é uma árvore que dá mal aos... Nada de bom vem do homem, tá ligado? Sim. Tudo aquilo que é nascido do pecado. E até mesmo serve as do boas pecado. obras de um homem é capaz João 8. de Deus, tá entendendo? Tipo, mano, as pessoas não têm essa noção que é o quão lixos elas são, e mesmo assim Deus nos ama, que é aquela coisa que você falou. A gente é muito mais pecador do que a gente imagina, Sim. mas também somos muito mais amados, porque Sim. Deus vai e tira alguns, tiram seus eleitos, tiram seus escolhidos do inferno. Sim, Poupa eles da ira que vai vir, que irá de vir dele, né? sim. A ira santa dele. Até Uhum. mesmo porque o medo não é de você ir para o inferno. Eu acho uma questão legal que o Paul Washer falou isso, né? Que o medo não está em você estar no inferno. O medo está porque você vai estar no pecado. Porque o inferno é isso. O inferno é um oceano Sim. de pecados. Uhum. Você vai estar sempre pecando, destituído da glória do Senhor. E o pior de tudo, que o André até comentou isso ontem, o pior de tudo é que você vai estar debaixo da ira de Deus. Você vai sofrer a ira soberana do Senhor. Então eu acho que o pior é isso, é trazer essa noção de um inferno real para as pessoas acreditarem que há um Deus que salva, há um Deus que te ama a esse ponto de não querer que você vá para esse local. E acho que essa polarização que destrói um pouco essa mensagem que a gente prega, essa mensagem da cruz, de um arrependimento genuíno. Uhum. Não, e é total verdade, cara. É total verdade. O cara horas aqui, o cara o quão horrível é saber que a pessoa vai pro inferno, não tem como descrever. A gente pode falar de memória, a gente pode falar de consciência, a gente pode falar de justiça, a gente pode falar de apostasia, Sim. a gente pode falar de muita coisa, tá ligado? Sim. A gente pode falar de a gente fica aqui horas falando de tão horrível que é ter consciência, saber que as pessoas tipo, em qualquer momento pode ser condenada a castigo eterno, tá ligado? Sim. Isso aí é a necessidade do evangelismo, né? E é verdade, eu me deparei. Esse aqui é pra gente finalizar, beleza? Que já tá dando o horário aqui. Beleza. Mas assim, eu me deparei recentemente, faz pouco tempo, que eu perdi um amigo, sabe? E aí eu paro pra pensar, além do quão pouco que eu falei de Cristo pra ele, mas eu parei pra analisar que, querendo ou não, todo mundo um dia vai se acertar com Cristo, e que nossa vida, assim como pode durar 22 anos como a dele durou, como pode durar, sei lá, 80 anos, mas ainda assim a gente ia se deparar com Cristo e num juízo, né, divino. E claro, a gente se preocupa muito, e é algo que nem o André falou, a gente não consegue nem mensurar como que vai ser e como pode ser. Então a gente busca levar esse Cristo, né, levar essa palavra às pessoas, porque a gente sabe que é a única palavra de salvação, é o único Cristo que a gente tem, e é a única coisa que pode salvá-los. Então essa é a boa nova, né, que nós merecíamos de fato ser condenados, e o Cristo, Jesus Cristo, morre por nós e nos tira dessa ira, nos livra dessa ira de Deus, né? É algo até que eu postei isso ontem, depois do culto, nos status. Uhum. Que se você morresse hoje, o quão cristocêntrica foi sua vida, Uhum. o quanto de Cristo você apresentou para as pessoas, o quanto
O quanto sua testificação de fé foi válida em vida, né? O quanto você testificou da sua crença em Jesus Cristo. E faça realmente avivar, trazer aquele sentimento de avivamento às pessoas. Sim. Falar, caraca, ele viveu como um verdadeiro cristão. Ele Sim. viveu para representar Cristo, realmente. Ser representante de Cristo, né? E você chegar e falar, mano, vou falar de Jesus para essa pessoa. Não sei como eu vou falar, mas eu vou falar. O que é difícil um pouco até pra mim. Eu tenho um problema sério com evangelização. Eu também. Por isso, por saber mais o teológico, né, o texto, e não ter tanta vivência de chegar e cultivar, né, a pregar. A chegar e começar a pregar pra mim no espelho, pregar pra mim no banheiro, pregar pra mim de diversas maneiras. Então eu tenho um pouco de dificuldade, até mesmo por ir frequentar uma igreja onde a igreja pensa de uma maneira diferente da que eu penso. Tem uma visão teológica completamente diferente da que eu penso. Então entra naquela questão, caraca, eu tô aprendendo a questionar, a refutar e não a evangelizar. Sim. Então eu tô tentando aprender bastante nessa área de evangelização. Sim. De ser o Posso melhor. dar um conselho? Posso dar um conselho pra ficar? Faz qualquer pregação, mano. Faz qualquer pregação. Qualquer pregação vale. Jesus te ama. Tá ligado? Assim como o André aí, ó. Se você não se arrepender, vai pro inferno. Arrependei-vos. Ó o André aí, ó. O André é exemplo. O André é um exemplo aí, ó. Não foi o que a moça falou pra ele lá naquele dia? Foi. Olha, vou chutando. Quando o Cristo quer usar, ele usa até um professor explicando o que é antes e depois de Cristo. Tô brincando. Então. Tô brincando, mas assim. Como... Brincadeira, gente. Qualquer pregação não é assim, não, tá? Não é qualquer pregação que vale, não. Tem que se distorcer. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. E desde já, sério, eu ficaria horas, milhões de horas aqui conversando com vocês, porque é engraçado que a nossa fé é uma fé tão robusta que se a gente fosse parar para falar de fato daquilo que a gente conhece, isso que é muito pouco ainda, a gente ficaria horas, dias aqui conversando e ainda não esgotaria os assuntos. E de fato, só de vocês falando assim, às vezes vem um monte de coisa na cabeça, assim, calma, Wesley, se segura, que é muita coisa para falar, senão não vai ficar 3 dias conversando. E desde já eu agradeço muito a vocês, obrigado por ter aceito a participar desse podcast. Foi muito legal, foi algo que me edificou bastante, creio que vai edificar também aqueles que estão ouvindo, creio que tem edificado vocês. E eu quero agradecer ao Marcos, creio que a gente agora vai ter bem mais relação aí de amizade. E o André também, a gente conversa há bastante tempo, só que eu quero intensificar cada vez mais isso. E valeu, hein? Vocês querem dar algum recado final? Começa pelo Marcos. Aquele recadão básico, né, mano? Arrependam-se, pecadores. Mano, galera, a melhor coisa que você pode fazer, cara, é seguir a Cristo de todo o seu coração. Seguir verdadeiramente, guardar os mandamentos dele, cara. Então, se vocês puderem, pelo menos 1 minuto da sua vida, 1 minuto do seu dia, 1 minuto, você pegar, abrir a Bíblia, seja lá em Salmos, seja lá em Mateus, seja lá em Romanos, você ler. Porque é muito importante a revelação que o Senhor traz através de um simples capítulo. Você pode pegar um simples capítulo e você tem uma revelação grandiosa daquilo. E se aprofundar mais, querer conhecer mais o Senhor. Porque eu creio que se você chegou aqui nesse podcast, é porque Deus quer falar com você. Então, se você puder absorver o máximo desse podcast, o máximo dessa conversa que a gente teve, guardar para você e ajudar na sua fortificação de fé, na sua conversão, eu vou ficar muito feliz. Eu vou achar que serviu, valeu a pena ter passado essas 1 hora com vocês. Porque senão eu fracassei como cristão. E é isso, cara. Jesus ama vocês. Amém, velho, amém. Que Deus abençoe você também, Marcos. Obrigado
mais uma vez por essa participação. Creio que suas palavras, sem dúvidas, serão transformadoras, porque creio que o Espírito que habita em ti é poderoso bastante para transformar vidas, né? E ainda que seja um podcast, assim como o Marcos falou, se você está aqui é por um objetivo. Cristo te trouxe aqui para você conhecer esse Cristo. Ainda que seja muito pouco que a gente estava falando, que não deu tempo nem de a gente falar tanto assim, procure um pouco mais dele, procure mais um pouco na palavra, e creio que você vai conhecê-lo cada vez mais. E você, André, o que você tem para dizer aí? Mano, eu tenho para dizer aquilo que Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E você que é um cristão, confuso, né? Eu quero me colocar também nessa posição e dizer para você o seguinte: ai de você não pregar o evangelho, meu irmão. Né? Você é uma pessoa que não rendeu ao Senhor, que vive como ímpio, debaixo ainda da natureza impiedosa, né? Se rende ao Senhor, dedica a partir de hoje até o fim da sua vida, né? A sua vida a Ele, e prega, viva o Evangelho, sabe? Quando a gente conhece realmente, de fato, aquela palavra assim, qual palavra? Aquela palavra que Jesus fala em Marcos: porque de mim, quem me tocou? Porque de mim, quando você Sim. entende, clareia aquilo para sua cabeça, cara, nada mais vai, não tem nada mais no mundo que vale do que eu ouvir e reler Jesus falando isso. Sim, sabe? cara. Então, cara, você que é cristão, prega o evangelho, você que não se rendeu ao Senhor, tá bom? E vamos junto aí nessa corrida da fé, né? Amém. E eu falo mesmo que o Marcos e o Alvin disse: leia a palavra, tá? Leia a palavra e a boa obra ele há de cumprir. Amém. Amém, André. Que Deus abençoe você também. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação, pelo seu tempo. Sei que você é um cara que ama pregar esse evangelho, e eu sou muito grato de tê-lo como amigo e também por ter participado desse podcast. Sério mesmo, você é um cara que está sempre no meu coração e em minhas orações também. E agora o Marcos também, que agora virou um amigo. É isso aí, galera. Agora eu vou deixar os meus recados finais. Que Deus abençoe vocês, que de fato vocês tenham essa transformação e esse pleno conhecimento de Cristo. Assim como o Marcos falou, ele falou uma coisa muito interessante e é verdade. Quando a gente lê a Bíblia, ainda que seja um capítulo ali, algo, por exemplo, você lê um dos evangelhos, você vai ver que esse Cristo vai rasgar o seu coração, assim como aconteceu com Agostinho. Pode ser que ele te confronte, porém, ainda assim, você vai se apaixonar por esse Cristo, porque você vai ver que Ele é o único caminho, Ele é a única razão de se viver de fato. Você vai ver que Cristo não foi apenas um cara legal que passou pelo mundo. E as palavras dele foram tão fortes que é capaz de mudar qualquer pessoa, independente da situação de pecado que você esteja. E lembre-se, você é um pecador. Assim como o Marcos falou, se arrependa e busca esse Cristo, porque vou te contar uma boa notícia: Ele morreu por você e Ele sabe que você é um pecador e que você, com suas próprias mãos e sua moralidade, ainda que você queira fazer tudo, fazer boas ações, fazer coisas legais, ser um homem bonzinho ou uma mulher boazinha, não adianta. Comparado à santidade de Deus, isso é nada. Isso é um trapo de imundícia, que na época era usado como um absorvente para as mulheres. E para você ver o tamanho a distância você está da moralidade certa de Deus, da santidade de Deus. Então, eu queria te dizer algo: Cristo também não é só apenas um ditador que vai mudar. Você mesmo vai tentar mudar de acordo com aquelas regrinhas dele, mas não. Ele morreu por você e ele mandou o seu Espírito para que habite dentro de você, para que você consiga fazer essas coisas que ele mandou, seguir os seus mandamentos. E pode ter certeza que na casa do nosso Pai há muitas moradas.
E em breve nós iremos viver eternamente com Ele. E enquanto estamos aqui, vamos desfrutando dessa graça dele e espalhando esse evangelho. Amém? Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. O que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. Ouçam, havia uma mulher que tinha 10 moedas de prata. Mas um dia, ela descobriu que havia perdido uma. Finalmente a encontrou e chamou sua amiga e vizinha para se alegrarem juntas. Veja, é a mesma coisa entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende.